Se o seu humor depende de alguém, você não tem autonomia emocional, você tem dependência, e isso está te deixando uma pessoa vulnerável demais a realmente se perder diariamente de você mesmo. Você já percebeu que se a pessoa responde, você fica bem, se demora, você acaba entrando em ansiedade, se ela elogia, você se sente suficiente, se sente validado, validada. Se você muitas vezes sofre uma crítica, muitas vezes até uma crítica até construtiva, com a intenção de você melhorar, de repente você desmorona, porque o seu estado emocional muda conforme o comportamento da outra pessoa, aí você vive reagindo, nunca sustentando, e no fundo isso acaba cansando você, porque você não pode controlar a outra pessoa, e viver dependendo de algo que você não controla é você viver inseguro, e você viver inseguro nos dias atuais é muito perigoso, correndo o risco de você sofrer com a manipulação de pessoas manipuladoras, narcisistas e mau caráter, que realmente não estão nem um pouco interessadas nos seus sentimentos, porque autonomia emocional não é frieza, não é indiferença, não é precisar de ninguém, entre aspas, é você não depender emocionalmente para você existir, é amar sem você se abandonar, sem você abrir mão de si mesmo, sem você se anular, sem você se diminuir para caber no mundo da outra pessoa, sem você se perder sua identidade. É você sentir, sem você perder o eixo, sem você perder a noção, sem você antes mesmo não esquecer dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. É você escolher estar, mas sem precisar ficar. Agora, imagine a seguinte cena aqui comigo. Você está num relacionamento, a pessoa tem um dia ruim, a pessoa fica distante, mas você não entra em pânico, você fica tranquilo na sua, você pergunta, conversa, respeita, porque a sua estabilidade emocional não vai depender do humor dela de forma alguma. Ou então, até mesmo outro exemplo, você está solteiro e sente saudade, mas você não está desesperado por aquilo, você não está com aquela coisa desesperada, não. Você até sente vontade, mas não é aquela coisa urgente que você precisa, porque precisa, senão você vai desmoronar, não. E isso é autonomia emocional, ou seja, você gerir os seus sentimentos, você ter controle sobre aquilo que você sente. E isso é refletido, o controle emocional é refletido nas nossas ações e atitudes e palavras e decisões. E pessoas que têm essa autonomia, têm esse equilíbrio emocional, geralmente quando uma outra pessoa tem isso, consequentemente são pessoas que têm tudo a se construir um relacionamento saudável, que é o que muita gente quer, mas que muita gente não entende, não sabe o que fazer. E é você estar inteira, mesmo quando o outro vive oscilando. Então é isso, essa é uma das principais características que muitas mulheres procuram nos homens: estabilidade emocional. Porque a autonomia emocional começa aqui com 3 pilares. O autoconhecimento, que é saber o que você sente e o porquê que você está sentindo aquilo. A autorresponsabilidade, que é você entender que as suas emoções, elas são responsabilidade exclusivamente suas. E autoestima estruturada, que você não depende da validação de ninguém. Porque quando você não tem esses 3 pilares, não tem nada disso, você busca no outro o que falta em você. Mas quando você desenvolve isso, o outro vira o quê? Complemento daquilo que você já é, porque você já é uma pessoa completa. Então, quando você é uma pessoa completa, a outra pessoa vai vir complementar você e não preencher o vazio. Não é muleta, não, porque a autonomia emocional, ela não elimina o vínculo, não, é pelo contrário, ela torna o vínculo saudável. Agora eu preciso ser direto e honesto com você, e talvez você nem queira me ouvir, mas eu vou te falar mesmo assim.
Se você entra em pânico diante de qualquer distância, isso não é amor intenso, é uma insegurança não tratada e que você precisa tratar disso, porque senão você não vai ter muitos problemas em relacionamentos, indiferente da pessoa. Porque se você aceita migalhas por medo de perder, isso não é apego romântico, é medo de ficar só. E consequentemente, esse medo de ficar só, as pessoas toleram falta de respeito, aceitam aquilo que é inaceitável, admite aquilo que é inadmissível, porque fortalecer a autoestima exige você enfrentar o silêncio, enfrentar o vazio, enfrentar muitas vezes você mesmo. E muita gente evita isso, mas entenda bem uma coisa: se você não fazer isso, sempre você vai amar pela metade e consequentemente ser amado pela metade, e você nunca vai estar satisfeito. Mas aqui, labirintos afetivos existe para fortalecer você por dentro, porque aqui a gente fala sobre dependência emocional, apego ansioso, autoestima, limites e maturidade afetiva, porque você não precisa deixar de amar, não, você precisa aprender sem perder o centro, sem perder o foco, a direção, porque a autonomia emocional não te afasta das pessoas, não, ela te aproxima das relações corretas e saudáveis, porque você não nasceu para você viver à mercê do humor de alguém, não, você nasceu para ser inteiro, completo, porque quando o amor deixa de ser uma necessidade, ela vira uma escolha. Porque se esse vídeo aqui fez sentido para você, comenta aqui: eu escolho ser inteiro ou inteira, e fica. Porque labirintos afetivos aqui, a gente aprende que autonomia emocional não é solidão, é liberdade de você escolher de maneira saudável. Se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de aconselhamento, precisa de um conselho, precisa de uma mentoria, e se você quer que a sua história aqui ela vire um vídeo para a edificação da nossa comunidade, entre em contato aqui, mande a sua história aqui para o nosso e-mail labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.